sem mais delongas, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Em princípio, farei a leitura só de um verso, mas depois a gente vai fazer a leitura do texto completo. Lucas, capítulo 24, verso 35. Lucas, capítulo 24, verso 35. Essa mensagem tem como tema no partir do pão. Lucas 24, 35 diz assim: Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vou ler mais uma vez. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida, Tua palavra de graça, de verdade, que o Senhor use de graça para conosco, fale conosco através dessa palavra, que as Tuas palavras ou a Tua palavra fale de fato aos nossos corações e promova uma mudança de vida naquilo que precisa ser mudado. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no início do ano, tudo parecia muito normal. Em janeiro, se você parasse para pensar em alguma coisa, é muito provável que você não estivesse pensando em pandemia de coronavírus. Em janeiro, você estava, em alguns casos, reclamando porque estava com IPVA e IPTU para pagar, que tinha encarecido. Você que tem filho estava pensando, que agora o material escolar ficou mais caro, que a escola aumentou e alguma coisa do gênero. As pessoas estavam realizando as suas festas, casamentos, até o carnaval foi realizado quando já tinha lá aquele foco de coronavírus na China. Mas o fato é que parece que o mundo de uns tempos para cá virou de cabeça para baixo. O coronavírus mudou tudo que as pessoas faziam, ou praticamente tudo que as pessoas faziam, e colocou esse mundo de cabeça para baixo. Se você parar para prestar atenção, e se você para assistir jornais, você vai ver que o jornal parece que só fala disso, coronavírus. E eu fiquei até me perguntando se ainda continuava tendo tiroteio e bala perdida no Rio de Janeiro. Antes do coronavírus era só isso que se falava. Tiroteio e bala perdida no Rio de Janeiro. Passou o coronavírus, chegou o coronavírus, parece que acabou esse problema de bala perdida lá. Uma outra coisa que mudou bastante é que os nossos filhos agora estão dentro de casa. E aí já não dá para ficar empurrando a criança para a casa da avó. Já viu aquele pai que tinha criança e que ele não gostava de cuidar do menino? O menino começava a fazer, de segunda a sexta o menino estava estudando, estava fazendo um monte de coisa, e ele também trabalhando, o pai trabalhando, e na hora que dava o final de semana ele corria e empurrava o menino para a casa da avó, porque ele não dava muita conta de cuidar do menino. Já não está dando para fazer mais, porque vô agora está no grupo de risco, já não dá para tocar o menino para longe de você. Uma outra coisa que fez o mundo virar assim um pouco de cabeça para baixo é que as igrejas já não têm os cultos presenciais. E aí a gente que é pai já não consegue mais terceirizar a educação cristã para as tias do ministério infantil. Você que é pai e tinha criança dentro de casa, alguns falavam assim, a igreja dá conta para mim, não precisa de fazer culto doméstico, não precisa de ensinar a Bíblia para minhas crianças, porque no domingo as crianças vão estar lá na escola bíblica, no culto à noite na igreja, e as tias vão dar conta de ensinar a Bíblia para elas. Bom, a igreja agora não tem culto presencial, já não dá para você pensar nisso mais. São só 3 exemplos de como um acontecimento, um fato, coronavírus, muda a estrutura do mundo de cabeça para baixo. E aí, na época dos fatos aqui de Lucas 24, 35, não vou dizer que era o mundo inteiro, mas um pedaço do mundo, Jerusalém, tinha ficado de cabeça para baixo. E é sobre esse fato, ou esses fatos que fizeram com que Jerusalém ficasse assim, de cabeça para baixo, que a gente vai falar nessa noite.
Uma primeira parte, a gente precisa, antes de entrar propriamente aqui nesse texto, falar quem era Jesus. Quem era esse personagem que fez com que Jerusalém virasse de cabeça para baixo nos tempos dele. 3 anos antes dessa narrativa que a gente leu, João Batista tinha aparecido pregando arrependimento de pecados. E chamava as pessoas de raça de víboras, vocês têm que se arrepender, e etc e tal. Até que aparece Jesus, primo de João Batista, para ser batizado por João Batista. E João Batista diz assim, olha, não, Senhor, eu não posso batizar o Senhor, não. Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor que vem para ser batizado por mim? O fato é que Jesus diz, não, deixa assim para que se cumpra a justiça de Deus, e é preciso que eu seja batizado por você. Após o batismo, Jesus é encaminhado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo, e fica lá 40 dias sem comer nada. O diabo tentando a Jesus, a Bíblia nos relata 3 dessas tentações, já no, vamos dizer assim, no encaminhar no final desses 40 dias. E Jesus, através da palavra de Deus, se livra dessa tentação do diabo. Pouco tempo depois, Jesus começa a selecionar pessoas para serem os seus seguidores. E ele faz umas escolhas que parecem, para nós, não ter muito sentido. Ele escolhe alguns pescadores. E o interessante é que, eu estou pegando aqui, para falar um pouco sobre quem era Jesus, só o relato do livro de Lucas. E Jesus chama pescadores, mas pouco tempo depois, pescadores experientes, mas pouco tempo depois, esses mesmos pescadores experientes estão lá jogando as suas redes, não pescam nada. E Jesus fala assim, olha, lança a rede em tal lugar que vai dar certo. E aqueles pescadores que eram experientes lançam a rede, recolhem muitos peixes, depois de terem passado a noite inteira sem pegar nada. Esse mesmo Jesus, se você for lendo o livro de Lucas, tem um episódio muito interessante, e o interessante da Bíblia é a gente tentar se colocar dentro dos fatos, né? Você lê a narrativa bíblica para você se imaginar dentro daquela situação, né? Dentro daquele contexto. E há um relato muito interessante que Jesus estava em um determinado lugar pregando, amigos de um paralítico sobem no telhado, abrem um espaço para descer o paralítico no meio lá do lugar onde Jesus estava pregando. E Jesus diz para o paralítico, olha, perdoados estão os seus pecados. E o pessoal fica doido. A liderança religiosa fica doida. Quem que é esse sujeito aí para poder dizer que está perdoando pecados? E aí esse Jesus diz o seguinte, o que você acha mais fácil? Você acha mais fácil perdoar pecados ou falar com um sujeito que é paralítico, levantar e andar? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, meu amigo, levanta, vai embora. E o sujeito levanta e o paralítico levanta. E o pessoal ali, a liderança religiosa, já começa a entender que Jesus estava se colocando como se fosse Deus. Porque Jesus estava dizendo que tinha o poder de perdoar pecados. Ainda no livro de Lucas, há um outro fato bastante interessante, que é quando um escravo de um centurião romano, o centurião era um sujeito da guarda romana que exercia autoridade sobre 100 soldados. E ele fica sabendo de Jesus, que Jesus realizava muitos milagres, e pede para alguém lá avisar Jesus, para que Jesus desse uma palavra lançasse uma palavra de cura sobre o escravo, e de longe o escravo ficaria curado. E é interessante que esse centurião diz assim, Senhor, eu não sou digno nem de que o Senhor vá lá em casa. Mas eu estou acostumado a lidar com esse negócio de autoridade, porque eu chego para um soldado meu e falo assim, faz isso, e ele faz. O outro faz aquilo, e vai lá e ele faz. Como eu sei que o Senhor tem muito poder, autoridade sobre essa circunstância, Senhor, eu não sou digno nem que o Senhor vá na minha casa. Diz só uma palavra, e o meu servo vai ficar curado. E Jesus diz assim, olha, com base nessa sua palavra, o menino está curado. E de fato, o servo lá ficou curado. Depois Jesus ressuscita o único filho de uma viúva.
o menino já estava, logicamente, morto, no caixão, o pessoal já indo carregar lá para poder fazer o enterro. Jesus olha aquela situação, coloca a mão no caixão, que era algo religiosamente proibido, e esse menino ressuscita. Depois disso, em algum outro evento, Jesus está atravessando o mar da Galileia com os discípulos, dormindo dentro do barco, se abate uma ventania naquele lugar, ondas se agigantam, e os discípulos acham que vão perecer, que vão morrer. Vão lá chamar Jesus. Aqui, Jesus, você não vai fazer nada não, nós estamos aqui quase morrendo, você não vai fazer nada. Jesus, aquieta o mar, cessam as ondas, vento fica quieto, e tudo ficou uma calmaria. Uma outra ocasião, Jesus faz uma viagem por causa de um homem, o que a gente conhece como gadareno. Estava lá na sua cidade, ninguém conseguia prender aquele homem, ele arrebentava todas as correntes, etc. Mas o fato é que Jesus vai até aquele lugar, expulsa os demônios que atormentavam aquele homem e pede para ele, olha, vai lá para a sua cidade e conta para as pessoas tudo que Deus fez por você. Numa outra ocasião, Jesus cura 10 leprosos. 10 leprosos chegam para Jesus dizendo assim, Senhor, como é que a gente pode fazer para ser curado? 10. Jesus fala assim, vai lá e se apresenta no templo. No meio do caminho, todo mundo fica curado e só um volta para agradecer. O fato é que o livro de Lucas traz várias narrativas, antes da gente chegar nesse texto, de milagres que Jesus tinha feito, de curas, de questões sobrenaturais, de maravilhas que Jesus tinha feito. E além disso, além dessas obras, Jesus tinha uma capacidade de ensino como ninguém. Porque ele pregava para 5.000 homens, 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. Em 2 ocasiões ele faz partir pães e peixes para distribuir entre essa multidão que ficava maravilhada com aquilo que ele ensinava. Então, pelo fato de Jesus ter essa demonstração de obra sobrenatural, e essa eloquência no ensino, essa dinâmica de bem ensinar as pessoas, as lideranças religiosas ficaram com muitos ciúmes e queriam matar Jesus. E aí a gente parte para a segunda parte da história. A segunda parte da história é que essa liderança religiosa, já toda enciumada com Cristo, compra um discípulo de Jesus por 30 moedas de prata, dizendo, olha, entrega lá a Cristo, ao Jesus, e nós vamos te dar 30 moedas de prata. E esse discípulo entrega Jesus por 30 moedas de prata. Vão prender Jesus. Na hora que os soldados lá vão prender Jesus, os discípulos saem todos correndo, porque não dão conta de segurar a pressão daquele momento. Essa liderança religiosa faz um julgamento a respeito de Cristo. Um julgamento sem prova, um julgamento que não respeitou a dinâmica que se previa para essas circunstâncias. E numa sexta-feira, eles crucificam e matam Jesus. É a segunda parte da história. A primeira parte é quem era esse Jesus que provocou esse turbilhão dentro de Jerusalém. E a segunda parte é o que fizeram com esse Jesus, porque ele estava provocando esse turbilhão todo. E aí agora a gente entra propriamente no texto. E eu queria que você visse comigo Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim o texto. Naquele mesmo dia, que dia é esse? Esse dia era o domingo. Então Jesus tinha sido crucificado e morto na sexta-feira. E no domingo acontece essa narrativa. Então no domingo, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. Então, Jesus é crucificado e morto em Jerusalém na sexta-feira.
No domingo, 2 seguidores de Jesus estavam indo de Jerusalém para Emaús, uma distância de 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus. Aqui é interessante a gente fazer só uma pausa para enfatizar que esses discípulos, esses seguidores de Jesus, não tinham reconhecido que era Jesus. Então, você se imagina, sexta-feira, aquele que você diz seguir é crucificado e morto. No domingo, você está fazendo uma caminhada de 11 quilômetros e chega pessoas para você, um desconhecido para você, e te faz perguntas. Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Chega um desconhecido e fala o seguinte: olha, por que vocês estão preocupados? E sobre o que vocês estão conversando nesse caminho aí? O que vocês pretendem ir conversando em 11 quilômetros de caminhada? E aí, continua o texto. E eles pararam entristecidos. É a primeira ênfase que eu quero dar, que é uma ênfase de uma tristeza diante da realidade. Esses seguidores estavam de fato tristes por tudo aquilo que tinha acontecido. E eu quero trazer isso para a nossa vida hoje. Existe alguma coisa que tem entristecido o seu coração e feito você ficar parado triste? Que foi o que aconteceu. Eles foram confrontados por esse desconhecido, que não sabiam que era Jesus, diante de uma realidade, e eles pararam entristecidos. Tem alguma coisa fazendo você ficar triste? E que tem feito você ficar meio que paralisado? Sem reação? Sem saber o que fazer? Uma primeira questão, dentro desse ponto, é que a gente não pode fingir que não está acontecendo nada. Pode ser, vou citar o caso do coronavírus, né, que está assim bem à mostra nossa. Mas se essa situação do coronavírus está trazendo angústia no seu coração, mas pode ser um desemprego, um problema dentro de casa ou qualquer outra coisa, você não pode fingir que não está acontecendo nada. Você não pode simplesmente ficar deitado no sofá da sala, esperando o dia amanhecer e o dia anoitecer, o dia amanhecer e o dia anoitecer, como se nada tivesse acontecendo. Mas, além de você não dever fingir que a situação não existe, você também não pode ficar parado, imóvel, inerte. Mas você tem que buscar ânimo para prosseguir, para andar mais um pouco. E aí, um amigo pode te ajudar. E foi o que aconteceu nesse caso. Lembra que eram 2 seguidores que estavam andando, fazendo essa jornada de 11 quilômetros. Os 2 param entristecidos, mas um deles resolve não só ficar triste, mas resolve se movimentar de alguma forma. E aí continua o texto. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Lembra que eles não estavam reconhecendo que era Jesus. São abordados por esse sujeito, falando: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão tristes? Diz assim: meu amigo, você é o único que estava lá em Jerusalém, não está sabendo o que está acontecendo? É a mesma coisa que você chegasse hoje para conversar sobre alguma situação, né, o coronavírus, esse impacto todo, e chegar alguém para dizer assim: pô, por que você está assim? Meu amigo, você não está vendo como é que o mundo está, não? Criança está tudo dentro de casa, não tá, a gente não pode sair, igreja está tudo fechada, a gente tem que andar de máscara para poder entrar no mercado para comprar um negócio. Você não está sabendo o que está acontecendo, não? Você não está sabendo lá em Jerusalém que o negócio virou de... Você não está sabendo o que aconteceu? Ali eles não estavam reconhecendo que estavam falando com Jesus.
E aí eu quero tirar um pouco o texto aqui desse contexto específico, mas essa pode ser uma pergunta sua. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Ô Deus, será que você é o único que não está vendo o tumulto que está acontecendo nesse mundo inteiro? E você já deve ter ouvido alguma vez, nesses dias, esse tipo de pergunta. Mas que Deus é esse que deixa esse negócio ficar desse jeito? Que Deus é esse que deixa essa tormenta se abater pelo mundo? Se lá eles não estavam reconhecendo que era Jesus que estava ali com eles, talvez diante desse problema que tem afligido o seu coração, você pode não estar reconhecendo o controle de Deus, o governo de Deus e o amor de Deus sobre a sua vida. E aí continua o texto. Ele lhes perguntou, Jesus, esse desconhecido perguntou para eles, quais coisas? Quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Lembra da primeira parte que a gente falou? Vários acontecimentos, vários fatos, várias obras de Jesus e o fato dele ser eloquente no ensino e as pessoas ficarem maravilhadas, é isso. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. É a segunda parte da história. Então, a primeira parte da história que a gente contou, olha, quem era Jesus? E a segunda parte, o que fizeram com ele? O que esses dois estavam dizendo, respondendo essa pergunta de Jesus, era, se não está sabendo o que aconteceu, quem era o Jesus que tornou... E o que fizeram com esse Jesus? Você não está sabendo o que aconteceu? E aí, vem uma questão interessante. Eles continuam, né? Na verdade, eles dizendo e respondendo, continuando a resposta a Jesus. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Naquele contexto, no contexto dessa história, qual que era a resposta dele? A gente esperava que Jesus fosse redimir Israel. O que é esse significado, né? O que quer dizer isso? Significa que eles imaginavam que Jesus libertar Israel do Império de Roma, inaugurando um reino terreno. Não sei se você percebe nesse texto falsas expectativas. Porque Jesus nunca tinha falado que ia estabelecer um reino terreno. Mas eles criaram uma falsa expectativa no coração de que ele iria ser esse sujeito que libertaria Israel de Roma e inauguraria um reino terreno. E aí, o problema dessas expectativas pode ser aplicado para nós hoje. Uma falsa expectativa de que a gente vai ter uma vida sem problemas, de que a gente vai ter uma vida que dinheiro vai brotar de qualquer lugar e que uma prosperidade sem tamanho e sem dimensão. Uma falsa expectativa de que cristãos não vão ser acometidos por doenças. Talvez você que esteja assistindo já tenha visto algum cristão morrer por essa doença. Mas se você não viu, a gente, num caso público, que é até motivo da nossa... Um missionário da nossa igreja, Ronaldo Lidório, está acometido com Covid-19 junto com a esposa. Então, é uma doença que pega também crente. E o fato é aqui que a gente não pode criar falsas expectativas. Porque se a gente cria falsas expectativas a respeito de alguma coisa, a gente vai cair como esses dois estavam. Respondendo a Jesus com uma expectativa que não vai se cumprir. Porque não era esse o objetivo.
E eles têm um segundo problema, que está na continuidade do texto. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, foram ao sepulcro e, preste atenção nisso, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Sabe qual que é o segundo problema desses dois seguidores de Jesus que estavam nessa conversa? Era o problema da dúvida. Na primeira parte da resposta, eles tinham um problema de falsa expectativa. Olha, a gente achou aquele sujeito que ia redimir Israel, mas a gente não está vendo isso. Uma falsa expectativa. Um outro problema da resposta deles aqui nessa conversa era o problema da dúvida. Assim, ó, é verdade que algumas das seguidoras dele nos surpreenderam, foram lá no túmulo. Chegou no túmulo, tiveram uma visão de anjos, os anjos falaram que ele não estava lá, que ele tinha ressuscitado. De fato, alguns daqueles que estavam nossos irmãos, vamos dizer assim, foram lá e verificaram que de fato aquilo que as mulheres disseram era verdade. Mas a gente ainda não viu esse negócio. Então qual que era o problema dessa segunda resposta deles? Era um problema de dúvida diante de uma promessa que Jesus tinha feito. E aí, se você quiser voltar, não é necessário abrir, mas em Lucas 9, 22, e aí eu estou tomando de novo só o Evangelho de Lucas, só a narrativa de Lucas. Jesus diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas vezes, muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então Jesus lá atrás já tinha dito, olha, é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus já tinha falado disso. Isso de fato acontece, porque lembra que na sexta-feira Jesus tinha sido crucificado e morto, e agora já estava no domingo, as mulheres já tinham ido no túmulo, já tinham visto que tinha ressuscitado. Mas eles não estavam acreditando. Então, o problema grande deles aqui é o problema da dúvida. E aplicando isso para a nossa vida, a gente precisa ter um cuidado de não colocar palavra na boca de Deus. Porque se a gente diz que Deus disse alguma coisa, aquilo tem que se cumprir. Se não se cumpre é porque Deus não disse. Então, qual que é a grande questão nesses dois pontos, e que pode ser aplicado para a nossa vida? Um problema da gente gerar uma expectativa falsa diante de uma realidade, porque a gente acha que Deus disse alguma coisa, quando na verdade Ele não disse. E um outro problema é a gente ter dúvida de uma coisa que Deus disse, mas a gente não está vendo. Então, ou a gente tem um problema de criar uma falsa expectativa, ou de não acreditar naquilo que de fato Deus disse. E aí eu queria continuar no texto. Então, lhes disse Jesus: honestos, verso 25. Honestos e tardos de coração para querer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo parecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Imagina que aula de teologia que não foi essa. Você tem 11 quilômetros de caminhada, um sujeito desconhecido que sequer, entre aspas, estava sabendo o que tinha acontecido em Jerusalém, começa a falar assim, ó, vocês estão com uma interpretação errada. Necios e tardos de coração. Vocês geraram uma expectativa falsa e vocês não acreditaram no que disse. E aí deixa eu explicar alguma coisa para vocês. Aí Jesus pega de Moisés e os profetas, o Antigo Testamento, e diz assim, olha, era isso que estava para acontecer
com o Messias, expôs a ele todas as escrituras, o que iria acontecer com Cristo. E aí olha que interessante. Se eles tivessem confiado nas palavras de Jesus, e se eles tivessem a correta percepção do que o Antigo Testamento dizia, ou seja, se eles conhecessem as Escrituras, eles não tinham os dois problemas anteriores. Eles não tinham nem o problema de ter a falsa expectativa, e nem o problema de ter dúvida. Porque eles saberiam do que as Escrituras falavam. E aí, esse grande problema de não conhecer as Escrituras, parece que ele ainda acontece nos nossos dias. Não ficou só com aqueles dois seguidores, dois discípulos de Jesus. E aqui eu quero aplicar para uma questão que me parece muito importante, porque Jesus começa por Moisés e passa pelos profetas. Bom, me parece que Jesus não, lógico que não tinha a Bíblia, né, como a gente tem hoje, né, com capa, com as folhinhas todas e tal, mas imagine que isso fosse hoje, não me parece que Jesus tenha feito alguma coisa do tipo, o que está escrito aqui, e explicou. Me parece que Jesus pegou a Bíblia, né, grandes porções da Bíblia para poder explicar a respeito dele mesmo. E isso vale para nós hoje, no sentido de que na nossa caminhada cristã, a gente deve se valer de uma leitura bíblica de grandes porções. É muito pouco proveitoso que a gente pare para meditar no texto bíblico em um versículo, numa caixinha de promessa. Eu quero ver o que Deus vai falar comigo hoje, arrancar um versículo e achar que aquilo só que a Bíblia pode nos oferecer de palavra de Deus. E aí, talvez para falar um pouco para mim e para você, as desculpas que a gente tinha para não ler grandes porções da Bíblia, eu acho que acabaram com a quarentena. Porque muitos de nós estamos em casa o dia inteiro, quase com nada para fazer. E com que cara que nós vamos ficar diante de Deus, de não ter aproveitado esse tempo para ler mais da Bíblia e ler mais grandes porções da Bíblia para aprender a respeito de Cristo. E aí, na última parte para a gente continuar. A partir do verso 28. Deixa eu só tomar uma água. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Quando eles estavam lá chegando perto de Emaús, imagina lá os 11 quilômetros, Jesus explicando as escrituras todas, aplicando as escrituras a ele mesmo. Quando chegou lá, perto de Emaús, Jesus falou assim, não, eu vou continuar caminhando. Mas eles, os discípulos, constrangeram Jesus dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Vocês ficam conosco, está anoitecendo já, dorme aí, fica com a gente por aí. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, e aí, bom, prepararam lá a gente pode imaginar que seja ou um café da tarde, ou um jantar, alguma coisa do gênero. Quando eles estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas Jesus, desapareceu da presença deles. Então imagina essa situação. Tem um camarada desconhecido andando 11 quilômetros por você, te explicando as escrituras inteiras. Da hora você chegou no seu lugar, ele fala que vai embora, fala, não, fica aqui com a gente, já está tarde, daqui a pouco você vai, né? Amanhã você vai, continua seu caminho. Esse sujeito que é desconhecido, vai lá para esse lugar, para esse aposento, senta na mesa com você, parte o pão, abençoa, te entrega. Na hora que ele te entrega, seu olho se abre. Caramba, era Jesus.
Esse desconhecido que estava vindo com a gente esse tempo todinho, explicando as escrituras, era o Jesus. O mesmo Jesus que a gente tinha falado com ele um bocadinho antes. Que, olha, as mulheres foram lá, viram que o túmulo estava vazio, os anjos falaram com ela que ele tinha ressuscitado, mas a gente não acreditou, nós não vimos esse Jesus ressurreto ainda. Na hora de partir o pão e pegar o pão, abriu a mente do sujeito. E mais, Jesus, eles reconhecem e desaparece da presença deles. Aí fica só você e o seu amigo, que era o seguidor de Jesus, naquela mesa, conversando. E eles disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, 11 quilômetros de novo. Presta atenção, andaram 11 quilômetros, já estava tarde, chama Jesus para dormir com eles lá. Vai partir, vai fazer a ceia, Jesus se mostra para eles, se revela para eles. Eles saem correndo para voltar 11 quilômetros correndo. E olha que eles falaram com Jesus, já estava tarde para Jesus continuar andando. Eles agora juntam as trouxas e capinam de trecho de volta de novo. Eles têm que voltar 11 quilômetros correndo lá para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, os apóstolos menos Judas, que era o traidor, e outros com eles, os quais diziam, quando eles chegam lá em Jerusalém, os 11 e outras pessoas estavam dizendo assim: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Quando eles saíram de Jerusalém, já tinham essa ideia, as mulheres já tinham falado com eles. Já tinham ido lá no túmulo e visto que o corpo não estava lá. Quando eles voltam, a conversa ainda estava aquela. O Senhor já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E aí eu quero fazer 3 aplicações aqui para a gente encerrar. Primeiro, as escrituras ardendo no coração. É bastante interessante. É interessante que eles dizem, né? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. E aí eu vou fazer uma primeira aplicação para o cristão. Nós cristãos devemos ter esse desejo ardente de que a palavra fale com a gente. Quando a gente ouve a palavra, aquilo tem que mexer com o nosso coração, aquilo tem que arder no nosso coração. E esse desejo de essa palavra arder no nosso coração tem que fazer com que a gente impulsione a nossa caminhada. Lembra lá atrás, uma das primeiras coisas que eu disse é que eles pararam entristecidos. Olha a diferença de um sujeito que chega um desconhecido e fala com você alguma coisa, você para entristecido diante de uma realidade, para esse sujeito que depois volta correndo para Jerusalém para falar com os outros. Dá para notar uma diferença? Entre o sujeito que está diante de uma realidade triste, murcho, de um sujeito que está diante de uma outra realidade de Jesus ter aparecido para ele, ele sai correndo para voltar para Jerusalém. E essa palavra, as escrituras ardendo no nosso coração, eu quero também aplicar isso para o não cristão. Em que sentido? No sentido de que muitas vezes o sujeito que é só aquele que ouve o evangelho, vai nas igrejas, já foi convidado muitas vezes para estar ali num culto, alguma coisa assim. Tem até um parente que é evangélico. E aí quando você faz aniversário, chama lá o crente. Você podia orar por mim, etc. e tal. Essa palavra, o evangelho, em alguma medida, arde no seu coração. Você sabe que aquele negócio mexe com você de alguma forma. Você vê lá o pastor pregando, você pega para ler a sua Bíblia na sua casa, você mesmo, não crente, não cristão, e aquilo mexe com você de alguma maneira. Mas a sua razão faz você dizer assim, não, isso não é para mim não está na hora de virar crente, ou não, eu não quero isso para a minha vida, não, eu não quero mexer com esse negócio agora.
Então, essa escritura arder no seu coração, eu quero falar também para você que não é cristão. O interessante é que esses dois discípulos ouviram diretamente de Jesus, essa é a explicação toda. Mas hoje você ouve a Deus por meio da igreja. Você não precisa abrir, se quiser ler depois, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, nós somos os enviados de Deus. E quando a gente fala, é como se Deus falasse através da gente. Lá eles não estavam entendendo o que era Jesus que estava falando. E você hoje tem que se atentar, porque quando a igreja fala do verdadeiro evangelho para você, é Deus falando através da igreja para você o verdadeiro evangelho. Por isso que você ouve a palavra, lê a palavra, e aquilo arde no seu coração, porque o Espírito Santo faz com que aquilo arda no seu coração. O que você tem que fazer agora é tirar essa racionalidade da sua cabeça e, de fato, se render a esse amor de Cristo. Porque hoje pode ser o dia de reconciliação em que você passa de inimigo de Deus para amigo de Deus, para filho de Deus. Uma outra aplicação desse final do texto é que existe um lugar de intimidade com Deus, que é o partir do pão. Que é um negócio mais íntimo do que você chamar alguém para ir na sua casa, montar uma mesa de café, uma mesa de jantar e falar assim, meu irmão, senta aqui, come comigo. Senta aqui, fica comigo. Vamos conversar um pouco mais, vamos dialogar um pouco mais. Esse é um momento de intimidade. E foi justamente nesse momento de intimidade, nesse partir do pão, que eles reconheceram quem era Jesus. Então, existe de fato um lugar de intimidade, um lugar em que Deus tem nos chamado para estar. E uma terceira aplicação é que essa intimidade é para todos que seguem Jesus. E, entre aspas, não apenas para a diretoria. Já viu que tem um negócio que costuma ir no nosso meio? Assim, tal coisa é só para a diretoria, ou seja, só para quem manda, só para quem tem mais dinheiro, só para quem tem um status social, alguma coisa assim. Se você prestar atenção no verso 33, quando eles reconhecem Jesus, eles voltam correndo, e quem está lá em Jerusalém? Os 11 mais um bocado com eles. Quem eram os 11? Eram os chegados de Jesus. Eram os apóstolos, aqueles que Jesus tinha escolhido para serem aqueles que continuariam essa mensagem. Mas Jesus se revela, nesse texto, não para os 11. Não fazia parte da diretoria. Eram seguidores comuns de Jesus. Então, esse lugar de intimidade, esse lugar em que você vai ter uma intimidade com Deus nesse partir do pão, não é só para a diretoria, não é só para alguns, é para todo mundo. É para todos aqueles que são seguidores de Cristo, é para todos aqueles que querem de fato ter uma intimidade com Deus. E eu queria terminar, encerrar esse culto orando, por duas coisas que estão fundamentadas nessas últimas aplicações. Primeiro, por você que ouve a palavra há muito tempo. Parece que luta contra essa palavra porque ela mexe com você de alguma forma, mas você no seu intelecto não está querendo que aquilo aconteça, não quer acreditar que aquilo é uma verdade, você não quer se tornar cristão porque o que os outros vão pensar. Mas hoje você quer dizer o seguinte, não, de fato a palavra mexe comigo, não tem como mais ficar longe de Cristo, não tem como mais ficar afastado de Deus, e eu quero passar a ser chamado filho de Deus. E eu também quero orar por nós cristãos, para a nossa intimidade com Deus. Uma intimidade que ela pode ser restaurada, porque você pode ser um cristão que se esfriou de alguma maneira, que o fato de não estar nos cultos presenciais, eu acho que já tem uns 40, 45 dias já que a gente não tem os cultos presenciais. Isso está, por vezes,
não fazendo com que você abandone a fé, mas fazendo com que a sua intimidade com Deus não seja aquela coisa quando era, porque você se sentiu obrigado a ter algum tipo de intimidade com Deus, porque em todo caso, domingo à noite você tinha que estar na igreja, domingo de manhã você tinha que estar na igreja, mas agora que você não tem que estar na igreja, fica aquele negócio meio mais ou menos e vai levando por ali. Por alguém que precisa ter uma intimidade com Deus confirmada, não, porque você mantém de fato a intimidade com Deus e quer continuar com essa intimidade e vê isso como de fato muito importante. Mas além de ter essa intimidade restaurada ou confirmada, você que deseja ter uma intimidade com Deus aumentada. Porque nunca é demais ter intimidade com Deus. Nunca é demais ouvir Deus falando aos nossos corações. Nunca é demais ouvir a palavra de Deus e fazer com que ela arda nos nossos corações. Nunca é demais ter uma explicação do próprio Cristo. Nunca é demais ter uma intimidade a ponto de você falar: Jesus, senta aqui na mesa e vamos tomar um café. No sentido figurado, tá? Mas, olha, senta aqui, vamos conversar, vamos abrir. Deixa eu abrir o meu coração para o Senhor, porque eu quero ter intimidade contigo. Vamos orar. Senhor, nós de fato te agradecemos pela tua palavra, uma palavra que é verdade para as nossas vidas. Te agradecemos pelo seu amor, pela sua graça, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, que a tua palavra encontre moradas nos nossos corações, que nós saibamos entender e praticar a tua palavra. E que Deus, se há alguém nos ouvindo que ainda não se entregou a ti, que hoje seja o dia da reconciliação, que hoje seja o dia em que o Senhor use de graça e de misericórdia, que seja abandonada a racionalidade, no sentido de querer afastar o Senhor, mas que a tua palavra entre nesse coração, transforme esse coração, e que a tua palavra arde nesse coração, nesse novo coração arrependido. Deus, quanto a nós, que o Senhor continue usando de graça e de misericórdia para conosco. Que a nossa intimidade com o Senhor seja restabelecida, seja confirmada e seja alargada, porque nós de fato precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Continue cuidando do Teu povo espalhado em todo o mundo, em toda a face da terra, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido, que Deus te abençoe, tenha uma boa semana na presença do Senhor.